Fala torcedor rubro-negro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para você uma especulação que está dando o que falar nos bastidores do futebol brasileiro. É isso mesmo que você leu no título. O Flamengo teria recebido uma proposta bilionária de patrocínio da Amazon, a gigante mundial da tecnologia, do comércio eletrônico e do entretenimento. Antes de começarmos a mergulhar nessa história que pode mexer com os rumos do Mengão e até do futebol brasileiro, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa especulação é longa, recheada de detalhes, e você vai querer acompanhar até o fim para não perder nenhum ponto dessa narrativa que pode se transformar em realidade a qualquer momento. Agora, vamos ao que interessa. Imagine comigo, o Flamengo, o maior clube do Brasil, com a maior torcida do planeta, firmando um acordo global com a Amazon, uma das maiores empresas da história moderna. Só essa frase já é suficiente para arrepiar qualquer rubro-negro. Estamos falando de uma parceria que não se limitaria apenas a estampar o logo no manto sagrado. Não, torcedor. Uma empresa como a Amazon não entra em campo para fazer o básico. Se esse negócio realmente acontecer, estaríamos diante de um dos maiores contratos de patrocínio da história do futebol mundial, com repercussões que vão muito além das quatro linhas. Para contextualizar, precisamos lembrar de 2020, quando surgiram rumores fortes de que a Amazon poderia patrocinar o Flamengo. Na época, falava-se que a empresa usaria o clube como plataforma de marketing para promover o Amazon Prime Video, seu serviço de streaming que estava em processo de expansão na América Latina. As conversas não avançaram a ponto de se concretizar, mas serviram para mostrar que existia interesse, e que o Flamengo, com sua torcida gigante, sempre esteve no radar de Jeff Bezos e companhia. Agora, em 2025, o cenário é ainda mais favorável. O Flamengo consolidou sua posição como o clube mais midiático da América do Sul. A nação invadiu redes sociais, lotou estádios, quebrou recordes de engajamento e se tornou um fenômeno global. Em paralelo, a Amazon expandiu ainda mais seus tentáculos, investindo pesado em transmissões esportivas, comprando direitos de campeonatos internacionais e se posicionando como uma potência também no mundo do entretenimento esportivo. É nesse cruzamento de interesses que surge a especulação. Uma proposta bilionária para transformar o Flamengo no principal parceiro esportivo da Amazon fora da Europa e dos Estados Unidos. E quando falamos em proposta bilionária, não estamos exagerando. Hoje, os maiores contratos de patrocínio no futebol giram em torno de centenas de milhões de dólares por temporada, principalmente quando envolvem gigantes como Real Madrid, Manchester United ou PSG. No Brasil, nunca tivemos algo nem perto disso. Mas, com a Amazon entrando em cena, especula-se que o valor poderia ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão distribuído em alguns anos de contrato. Isso mudaria completamente a lógica de patrocínios no futebol brasileiro e colocaria o Mengão em um patamar inalcançável para os rivais nacionais. Mas como seria essa parceria na prática? Vamos explorar algumas possibilidades. Primeiro, claro, o uniforme. A Amazon poderia assumir o espaço mais nobre, a camisa master, estampando seu logo na frente do manto. Já imaginou, torcedor, entrar no Maracanã e ver aquele Amazon em letras imponentes no peito dos nossos craques? Seria histórico. Além disso, a empresa poderia expandir sua marca para outros espaços, mangas, costas, calção e até mesmo as linhas de treino e viagem. Cada detalhe viraria uma oportunidade de marketing global. No entanto, como falamos, a Amazon não se limita a simples estampas. Uma das maiores possibilidades seria a integração do Flamengo ao Prime Video, com transmissões exclusivas, documentários, séries originais e conteúdos inéditos sobre os bastidores do clube. Isso não só ampliaria a visibilidade do Mengão no Brasil, mas também abriria as portas para a Europa, Ásia e Estados Unidos. A nação deixaria de ser apenas a maior torcida do Brasil para se transformar em uma comunidade global acompanhando cada passo do clube em tempo real. Outro ponto seria o comércio eletrônico. Imagine a Amazon assumindo a distribuição oficial de produtos do Flamengo. Camisas, chuteiras, souvenirs, tudo poderia ser vendido em escala global com a logística imbatível da empresa. O torcedor do interior do Brasil receberia seu manto em poucos dias, e um fã rubro-negro na Europa ou na Ásia poderia comprar e receber em questão de horas. Essa expansão global de produtos oficiais aumentaria exponencialmente as receitas e consolidaria o Flamengo como uma das marcas esportivas mais valiosas do planeta. E tem mais. A Amazon é especialista em tecnologia e inovação. Poderíamos ver o Flamengo adotando soluções avançadas de análise de dados, inteligência artificial e performance para melhorar o desempenho dos atletas.
Desde monitoramento em tempo real durante os treinos até plataformas digitais para aproximar os torcedores, tudo poderia ser integrado em um ecossistema tecnológico patrocinado pela gigante americana. Isso colocaria o Mengão no mesmo nível de clubes europeus que já usam Big Data e tecnologia de ponta para ganhar vantagem dentro e fora de campo. Agora, vamos especular sobre os impactos diretos para o elenco e para as finanças do clube. Com uma injeção bilionária da Amazon, o Flamengo teria condições de manter seus craques sem qualquer preocupação. Esqueça aquelas novelas de renovação, aquelas tensões sobre propostas da Europa ou do Oriente Médio. Com esse patrocínio, o Mengão poderia oferecer salários compatíveis com os maiores clubes do mundo, blindando ídolos como Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Além de segurar quem já está, haveria espaço para sonhar alto com contratações. Imagina, torcedor, o Flamengo anunciando a chegada de um astro europeu para reforçar o elenco, não apenas como atleta, mas como embaixador da marca. Seria uma jogada de marketing sensacional, amplificada pelo poder midiático da Amazon. O Maracanã poderia receber, quem sabe, nomes como Firmino, Vini Júnior no futuro, ou até mesmo craques consagrados em fim de contrato com clubes europeus. E claro, isso teria reflexos imediatos no futebol brasileiro. Um patrocínio bilionário da Amazon no Flamengo criaria um abismo entre o Mengão e os rivais nacionais. Nenhum outro clube teria condições de competir em termos de estrutura, elenco e projeção internacional. Isso poderia gerar debates sobre desequilíbrio competitivo, mas, ao mesmo tempo, elevaria o patamar do futebol brasileiro. Afinal, o Brasileirão passaria a ser transmitido e acompanhado globalmente, impulsionado pelo interesse em ver o Flamengo. Outro aspecto interessante é o impacto na política esportiva. Um contrato dessa magnitude não passaria despercebido pela CBF, pela Conmebol e até pela FIFA. O Flamengo poderia ganhar mais voz nos bastidores, influenciando decisões e ampliando seu poder nos cenários nacional e internacional. Isso incluiria até convites para torneios internacionais de prestígio, amistosos globais e a possibilidade de estar cada vez mais próximo de um calendário globalizado. Agora, não podemos esquecer dos possíveis desafios. Uma parceria dessa dimensão também traria responsabilidades enormes. A pressão sobre os resultados seria gigantesca, já que a Amazon não entra em um projeto desses para ser coadjuvante. O Flamengo teria que lidar com expectativas globais, campanhas de marketing massivas e uma cobrança proporcional ao investimento. Além disso, haveria debates internos sobre a identidade do clube. Até que ponto o Flamengo estaria disposto a abrir mão de certas tradições em nome da globalização? Essas são questões que sempre aparecem quando uma marca mundial se junta a um clube de futebol. Mesmo assim, a especulação de um contrato bilionário com a Amazon é daquelas que mexem com a imaginação da torcida. O rubro-negro já está acostumado a sonhar grande, mas essa possibilidade levaria o sonho a outro nível. Não seria apenas sobre vencer títulos, mas sobre transformar o Flamengo em uma marca esportiva global, comparável a Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Agora, vamos ampliar a visão e analisar como esse acordo se posicionaria frente aos maiores contratos de patrocínio do mundo. Hoje, clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e PSG contam com contratos milionários que variam entre 80 a 120 milhões de euros por temporada, dependendo do patrocinador e das condições comerciais. Se a Amazon realmente trouxesse para o Flamengo um contrato que, somado ao tempo de duração, chegasse à casa do bilhão, estaríamos falando de cifras próximas ou até superiores a muitas dessas parcerias de peso. Isso significaria, torcedor, que o Flamengo finalmente poderia se colocar lado a lado com os maiores clubes da Europa não só em campo, mas também no balanço financeiro. Um movimento desses não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre status global. Estampar o logo da Amazon no manto seria como um selo de qualidade, um carimbo de aprovação mundial, colocando o Mengão em uma prateleira onde poucos clubes conseguem estar. E mais, essa parceria não ficaria restrita ao Brasil. A Amazon tem alcance em praticamente todos os países do mundo, e certamente usaria o Flamengo como vitrine em diversos mercados estratégicos. Isso poderia significar ampliação da base de torcedores internacionais. Hoje já vemos rubro-negros espalhados por vários continentes, mas com a Amazon promovendo o clube em suas plataformas, o Flamengo poderia conquistar milhões de novos fãs na Ásia, na África e até mesmo nos Estados Unidos. Imagine um americano abrindo o Prime Video e encontrando uma série documental sobre o Flamengo, com episódios semanais mostrando os bastidores, as conquistas e a paixão da nação. Seria um salto gigantesco de visibilidade. No campo esportivo, a comparação é inevitável.
O PSG, com o apoio do Catar, construiu um elenco de estrelas e se tornou um dos clubes mais midiáticos do planeta. O Manchester City, com o aporte dos Emirados Árabes, saiu do anonimato europeu para virar uma potência multicampeã. O Newcastle, recentemente comprado por um fundo saudita, já começa a trilhar esse caminho. O Flamengo, com a Amazon, poderia se tornar o primeiro clube fora da Europa a competir diretamente com esses gigantes em termos de estrutura e projeção. Seríamos um verdadeiro pioneiro, abrindo espaço para uma nova era no futebol global. Outro aspecto fundamental é o impacto cultural. O Flamengo sempre se orgulhou de sua identidade popular, de ser o clube do povo, o time que representa milhões de brasileiros de todas as classes sociais. Uma parceria com a Amazon levantaria questionamentos. Até que ponto a globalização e a entrada de uma multinacional bilionária poderiam afetar essa essência? O desafio seria equilibrar tradição e modernidade, manter o Flamengo como o clube da nação, mas ao mesmo tempo transformá-lo em uma marca internacional. Esse dilema, na verdade, também seria uma oportunidade, mostrar ao mundo que é possível crescer sem perder a alma, que o rubro-negro pode ser global sem deixar de ser popular. E aí, torcedor, entramos em um terreno ainda mais especulativo. Como esse dinheiro seria usado no longo prazo. Não estamos falando apenas de contratar craques. Um contrato bilionário poderia financiar projetos de infraestrutura grandiosos. Por exemplo, a construção de um estádio próprio totalmente moderno, equipado com tecnologia de última geração, pronto para receber finais de Libertadores, Copas do Mundo e shows internacionais. A Amazon poderia estampar seu nome nesse estádio, como já acontece em arenas pelo mundo, transformando o Maracanã do futuro em um verdadeiro colosso global. Além disso, poderíamos ver investimentos em áreas sociais e culturais, com a Amazon patrocinando projetos do Flamengo em comunidades carentes, programas educacionais e esportivos para jovens, ampliando ainda mais a ligação do clube com sua torcida e com a sociedade. Isso não seria apenas sobre futebol, mas sobre transformar o Flamengo em uma força de impacto positivo no Brasil e no mundo. No cenário internacional, a parceria abriria portas para torneios e amistosos de prestígio. Já pensou o Flamengo disputando a International Champions Cup contra Real Madrid, Barcelona e Chelsea todos os anos, transmitido pelo Prime Video para milhões de espectadores no mundo inteiro? Ou até mesmo organizando torneios exclusivos, como a Amazon Cup, reunindo grandes clubes patrocinados pela empresa? Esse tipo de iniciativa poderia colocar o Mengão no calendário anual do futebol global, algo que até agora só os europeus desfrutam. E claro, tudo isso teria reflexos no marketing esportivo brasileiro. Um contrato desses redefiniria os parâmetros de patrocínio no país. Outros clubes seriam obrigados a buscar alternativas criativas, novas parcerias e até modelos de gestão diferentes para tentar diminuir a distância. O Flamengo passaria a ser não apenas referência, mas também o grande catalisador de uma revolução no futebol nacional. Mas como toda grande mudança, isso também traria polêmicas. Rivais certamente criticariam, dizendo que o Flamengo estaria vendendo sua alma a uma multinacional. Haveria debates acalorados sobre a dependência de uma única empresa e sobre o risco de perder autonomia. Porém, cabe lembrar que parcerias desse porte são comuns no mundo todo, e que o segredo está nos termos do contrato. Se bem negociado, o Flamengo poderia garantir benefícios gigantescos sem abrir mão de sua soberania. Outro ponto especulativo é o papel da torcida nessa nova era. A nação é conhecida por ser exigente, apaixonada e participativa. Com a Amazon assumindo um patrocínio bilionário, a cobrança por resultado seria ainda maior. Não bastaria vencer o Carioca ou o Brasileirão, a expectativa seria de conquistas continentais e até mundiais. E com isso, o Maracanã se transformaria em um palco global, cada jogo transmitido para milhões de pessoas ao redor do planeta. E falando em mundial, não dá para deixar de sonhar. Um Flamengo patrocinado pela Amazon, com elenco milionário e estrutura de ponta, poderia finalmente se consolidar como o clube sul-americano mais preparado para conquistar e disputar de igual para igual contra os gigantes europeus. O sonho de levantar a taça do Mundial da FIFA poderia deixar de ser apenas uma ambição e se tornar um objetivo real e recorrente. No fim das contas, torcedor, essa especulação nos mostra uma coisa: o Flamengo já está em um patamar onde é natural que gigantes globais o enxerguem como parceiro estratégico. A Amazon seria apenas a ponta do iceberg de um processo que pode transformar o clube em algo ainda maior. E se essa proposta bilionária realmente se concretizar, estaremos diante de um marco histórico, não apenas para o Mengão, mas para todo o futebol brasileiro. Antes de encerrar, fica aquele recado: já deixa o like,
se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história ainda vai render muito, e você vai acompanhar tudo aqui, sempre com a paixão rubro-negra no coração e a imaginação preparada para sonhar com o futuro grandioso que o Flamengo merece.